Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Bom dia, ligados e integrados no ar para você. E hoje vamos falar da peste suína africana que preocupa o agronegócio pelo mundo. No Brasil, o setor de proteínas é bem avaliado em índice de bem-estar animal. E nas nossas dicas técnicas, como manejar os ovos e evitar contaminações. No quadro Criar é Ciência, a diferença entre frango caipira e orgânico. Tem também a previsão do tempo e muita informação para você no Canal Rural a partir de agora. A edição de hoje começa com o alerta que analistas em sanidade animal de várias partes do mundo têm dado sobre a China. O gigante asiático pode estar subnotificando os casos de peste suína africana. Seriam por dois motivos. Um deles, mercadológico. A China não quer transparecer que precisa de proteína estrangeira para não causar um boom nos preços das exportações. O outro é estrutural. Como o país concentrou esforços em controlar o novo coronavírus, a peste teria ficado em segundo plano. Fato é que a doença é percebida em mais regiões do país, assim como se alastra pelo continente europeu. Semana passada, como você viu aqui, foi na Polônia. E como medida de prevenção, o país decidiu abater 90% da população de javali selvagem. E a vizinha Alemanha está construindo uma cerca com 130 quilômetros de extensão. Também na Oceania, semana retrasada, como você também viu aqui, a Papua Nova Guiné, um país pequeno e ilhado, registrou quase 400 mortes pela doença. A vizinha Austrália, inclusive, anunciou ontem que oferece ajuda. O país montou um centro de controle na Papua Nova Guiné, com veterinários especializados em zoonoses de risco. O objetivo também é evitar que o vírus se alastre para a Austrália, onde tem quase 3 mil suinocultores. Vamos debater com o analista de mercado, César Castro Alves. Bom dia, César. Bom dia, Pablo. Obrigado pelo convite. Obrigado você por ter vindo. César, comenta com a gente aqui, né? Já desde quando começou a peste, aí esse surto, já se falava, né, que a China poderia estar subnotificando, né? Agora tem mais autoridades aí alertando sobre isso. Como vocês reparam no mercado, né? O que eles dizem que está faltando de carne suína por lá e o que de fato eles têm comprado, né? Tentado também reestruturar, demonstra que na realidade eles precisam de mais? Olha, Pablo, essa desconfiança, né, com relação à notificação de novos casos lá e mesmo a real situação do rebanho, ela persiste, né? Ou seja, assim como muitas outras estatísticas chinesas são bastante difíceis de serem questionadas, analisadas, né? Os números são realmente muito ruins, mas o fluxo de exportação de carne suína do mundo todo para a China justifica com uma situação muito caótica. A gente não tem a menor dúvida de que o rebanho chinês ainda não se recuperou. Algumas estatísticas de empresas privadas, levantamentos que fazem lá, mostram o início de uma recuperação do rebanho, mas isso é ainda muito incipiente. Não tem a menor chance de que esse ano eles já consigam ficar autossuficientes. É provável que ainda tenhamos pelo menos um ou 2 anos, né? Isso, talvez um número mais acreditado é do Departamento de Agricultura americana, e eles falam que no final do ano o rebanho vai estar 9% maior em relação ao início do ano, mas ainda assim a importação vai crescer 20%, então começa um início de alojamentos, né, de leitões e de reinício da produção, mas ainda não surte efeito nesse ano, né? E o fluxo de exportação
do mundo todo e nosso também para a China é bastante vigoroso, né, e continua, inclusive. Pois é, até ali sobre a agricultura lá na China, o departamento deles, no caso, né? E parece que recuperaram 3% já do plantel daquilo que foi perdido, né? Isso, se não me engano, dá 10 milhões de cabeças, é muita coisa, né? Para ver como, na realidade, eles perderam muito mais do que isso é apenas 3%, né? Mas se por acaso também não tem um controle quanto a isso, eles recuperam um pouco e perdem um tanto a mais, quando que isso deve acabar, né? Vai demorar bastante, né, certamente. E a gente tem uma situação curiosa nesse momento, que a China precisa de muita carne suína, não tem carne suína no mundo o suficiente para cobrir esse déficit, que alguns falam em 15 milhões de toneladas, outros 20, até 25, somente nesse ano, né? E a gente tem problema de abate de suíno nos Estados Unidos, né? A grande novidade esse ano que tem vamos dizer assim, na exportação de carne suína para a China é a chegada dos Estados Unidos com o acordo comercial. Esses fluxos começaram a crescer bastante para a China, então os Estados Unidos entraram no jogo aí, né, da exportação. E nesse momento, por conta do Covid lá, que está se espalhando muito fortemente entre os colaboradores dos frigoríficos, muitas plantas, né, fala-se em 30% da capacidade americana de abate, ela está parada. Então, até ontem, o presidente Trump emitiu um decreto exigindo que as empresas voltem a operar, mas é um cenário bastante complicado. Parece que eles têm carne para mais 15 dias nos Estados Unidos, né? Será que eles vão precisar de ajuda aí para manter lá esse mercado? Lógico aí, né? Só que como algum outro país poderia ajudar eles de maneira tão rápida? Acho até meio impossível, né? Olha, é meio complicado, porque realmente o estoque de carne que eles têm é isso, é para 2 semanas. Entretanto, algumas plantas que já fecharam, elas já têm voltado. E após esse decreto do presidente Trump, pode ser que a grande preocupação para as empresas é ter também, serem acionadas juridicamente por conta de decisões unilaterais de manter as fábricas abertas. Então, esse decreto, ele meio que tira essa insegurança jurídica, embora a questão quais serão as pessoas que vão substituir as que adoeceram. Agora, eu acho improvável que a gente exporte carne suína em curto prazo para lá, porque eu acredito que a situação deve caminhar para melhor. Mas é verdade que está bastante tenso. Porque no mercado aqui já se fala um pouco até sobre isso, né? Atender Estados Unidos, atender essa demanda ainda maior da China, mas é preciso cautela, né, César? Não vamos nos empolgar, no caso, o mercado aqui do Brasil, né? Sim, acho que é preciso cautela e é preciso bastante atenção da nossa parte, porque pelo menos já tem algumas notícias de que algumas plantas de frango já estão tendo problema também aqui. Então é preciso que a gente tenha uma boa contenção do Covid aqui para que a gente possa manter as fábricas funcionando. E não acontecer o mesmo que está acontecendo nos Estados Unidos, que seria drástico e caótico, porque a gente tem como exportar carne suína, mas a gente precisa manter as fábricas operando, né? Tá certo. César, muito obrigado por ter vindo. Até uma próxima. Valeu, obrigado. Até. E baseado na lei de produção de defesa, o presidente Donald Trump, como a gente comentou já aqui na entrevista, ordenou que frigoríficos norte-americanos voltem a operar. Advogados das empresas pedem que o governo federal atue, então, como um escudo de responsabilidade para proteger as empresas, caso sejam processadas. O sindicato do setor emitiu nota dizendo que não se pode garantir a segurança alimentar, colocando em risco os trabalhadores. Mais de 4.500 funcionários americanos testaram positivo para o Covid-19. A Associação de Proteína Animal dos Estados Unidos já anunciou que a cadeia está quebrada. Essa notícia é só para a gente entender como está a situação no exterior. Ainda bem que aqui no Brasil, né, as medidas para evitar o problema foram adotadas aí um pouco antes. Vamos manter. Falando nisso, produtores e todos os envolvidos na cadeia de proteína aqui no Brasil não param de mandar vídeos motivacionais aqui pra gente, né? Mostrando como se adequaram para continuar trabalhando, porque o agro não para. Sabemos que nos últimos dias tem sido difícil para todo mundo, mas para nós garantir o alimento para dentro e fora do país, nós do agronegócio não podemos parar. Por isso, nós aqui da avicultura estamos tomando todos os cuidados necessários.
E o governo federal vai comprar 500 milhões de reais em produtos da agricultura familiar. Os alimentos vão ser distribuídos por meio de programas sociais para famílias carentes. Essa é uma parceria dos Ministérios da Economia, Agricultura e Cidadania, que resultou na medida provisória 957, assinada essa semana. É uma das medidas aí de apoio aos brasileiros diante da crise do Covid-19. Quase 85 mil famílias de agricultores vão ser beneficiadas e 11 milhões de famílias em vulnerabilidade social vão ser ajudadas. E agora tem a previsão do tempo para você com a Priscila Paiva. Bom dia, Priscila. Olá, Pablo, tudo bem? Hoje eu trouxe um mapa diferente para a gente ver o que acontece com a temperatura nesta semana e na próxima. Não sei se você sabe, mas sempre antes da gente ter uma queda brusca da temperatura, esquenta. É o que estamos vivendo nesta semana em boa parte do sul do Brasil. Nesse mapa que mostra a anomalia da temperatura, onde a temperatura fica acima do normal e abaixo do normal, a gente percebe que no oeste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, boa parte do Paraná, sul de Mato Grosso do Sul e oeste aqui de Mato Grosso, a gente tem uma anomalia de 1,5 graus até 3,5 graus acima da média para o período. É o tal do veranico que a gente vem falando, veranico em pleno outono. Normalmente o veranico acontece em maio, esse ano antecipou e a gente já teve veranico agora em abril. Agora, o que vai acontecer na semana que vem? Vamos ter a primeira onda de frio intensa de maio. Aí a gente percebe aqui a anomalia da queda da temperatura. Todas essas áreas em azul, principalmente o azul mais escuro, mostra aí a anomalia negativa. Então você vai ter de 1,5 graus até 3 graus abaixo da média. Por enquanto, os modelos numéricos de previsão do tempo não estão indicando geada em grandes e importantes áreas produtoras. Talvez pegue a área de feijão do Paraná, a mesma que já foi atingida há 10 dias atrás. Mas, no início da semana que vem, a gente atualiza novamente essa previsão. Porque, por exemplo, para Cascavel, no oeste do Paraná, a gente está vendo uma temperatura mínima de 10 graus. Mas pode ser que esses 10 graus virem 6 graus na segunda-feira. Então a gente tem que ficar de olho. Por isso que a gente atualiza a previsão todos os dias, tá certo? Senão seria muito fácil a gente fazer uma previsão no início do mês e ela avalia o mês inteiro. Mas não, ela sofre alterações, porque a atmosfera é muito dinâmica. Então vamos esperar para a semana que vem, mas a gente já sabe que tem uma onda de frio, não é frio tão intenso que vá provocar geada em grande parte das lavouras, mas a gente fica de olho. Agora é bem certo que na segunda quinzena de maio, aí sim a gente tem uma onda de frio mais significativa em todo o centro-sul do país. Obrigado, Pri. E agora a gente faz um intervalo e depois tem o nosso quadro Criar é Ciência, que hoje fala-se a diferença entre o frango caipira e o orgânico. Será? A gente se vê já já, te espero aqui. Ligados Integrados de volta, e tem gente, geralmente da cidade, né, que acha que para se ter um bom ovo é só deixar a galinha fazer o serviço dela em paz. Mas não é bem assim. Desde a alimentação, o bem-estar, o momento da postura, o recolhimento do ovo, a desinfecção, tudo isso traz um pintainho com saúde. E a gente descobriu isso pesquisando. E agora quem conta pra gente é a nossa repórter, a Júlia Fabre. Bom dia, Júlia. Oi, Pablo, bom dia pra você, bom dia pra todos que estão com a gente. Todo mundo quer saber se quem nasceu primeiro foi o ovo ou se foi a galinha, né? Vamos deixar essa questão pra qualquer dia a gente bater um papo com um cientista. E por hora, vamos nos concentrar aqui nos ovos, porque é o seguinte, alguns procedimentos super importantes devem ser realizados nas granjas de produção de ovos férteis. São técnicas que estão relacionadas com a saúde dos futuros pintinhos. Vamos conhecer então algumas etapas de produção para garantir a qualidade dos ovos. As informações vêm lá de Santa Catarina. Pessoal, eu sou o Daniel, eu sou médico veterinário e eu faço a supervisão das granjas de matrizes da Seara Alimentos da unidade aqui de Itapiranga, Santa Catarina. Aqui no fundo a gente pode ver uma granja de produção de ovos férteis, a propriedade do senhor Lauridir Brustolin. Estou aqui com o Marcos. O Marcos ele é um sócio proprietário da granja, né, e ele é a pessoa responsável pela gestão de todo o processo.
Marcos, a tua opinião, assim, o que é importante para a gente manter uma baixa contaminação, né, uma quantidade de ovos boas aqui dentro da granja, dentro do aviário? Muito importante ressaltar o bom manejo da cama, tá? Como vocês podem ver, né? Uma cama seca, uma cama bem manejada, né? Evitando problema nas patas das galinhas, evitando o problema da galinha, inclusive levar a contaminação para dentro dos ninhos. Nas granjas de matrizes pesadas, quanto menor a quantidade de ovos na cama, melhor. Os ovos na cama são aqueles em que a postura é feita fora dos ninhos. A coleta dos ovos deve acontecer o mais rápido possível após a postura para evitar possíveis contaminações. A próxima etapa é limpeza e classificação dos ovos. O que se faz aqui na classificação? A gente separa o ovo bom, o ovo de ninho que não precisa mais ser limpado, que não precisa mais ser manipulado depois de coletado na bandeja. A gente separa o ovo descarte, o ovo que é eliminado, que são as duas gemas, os deformados, os pequenininhos, né, os trincados. Então tudo isso é ovo descarte. É separado também o ovo que por alguma razão ele fica sujo, né, durante o procedimento, durante o processo. Então ele sofre um processo de limpeza com uma esponja adequada, né, para deixar ele realmente sem nenhum resíduo de matéria orgânica. Aqui nós fizemos um trabalho de retirada de todo o resíduo orgânico, pena, maravalha que contém nele. Tá? Então usa-se uma esponja, tá, apropriada para isso. Tendo ele limpo, ele é separado numa bandeja própria para isso. Tá? E dentro nós podemos encontrar ovos trincados, né, que são separados, ovos duas gemas, né, que também são separados então dos ovos incubáveis, né. Então, pessoal, esse aqui é o último processo da nossa classificação, coleta e fumigação de ovos, certo? Esse aqui é o processo de desinfecção. A gente faz uma desinfecção seca, né, dentro dessa sala que se chama fumigador de ovos. Nessa sala a gente faz a queima do paraformol. Essa queima desse paraformol vai gerar um gás, e esse gás, por sinal, ele vai fazer a desinfecção desses ovos. A gente chama isso de desinfecção seca. Ele tem um tempo de 10 minutos de queima, 15 minutos de ação do paraformol junto a esse ovo, e depois mais 10 minutos de exaustão desse gás. Então esse aqui é o último processo que a gente tem aqui na granja, o último processo que a gente efetivamente faz com o ovo. Saindo da sala de fumigação, que é a sala de desinfecção, ele vai para a sala de ovos. Na sala de ovos ele vai ficar condicionado a um ambiente de 21 graus até esperar a expedição lá para a nossa central de incubação. Muito legal a reportagem aí feita então por todo mundo lá da região de Santa Catarina, né? Muito obrigado, viu? E para tirar as nossas dúvidas, a gente recebe aqui sempre o melhor especialista, né? E hoje é o doutorando em reprodução animal, o Felipe Cruetz Neto. Bom dia, Felipe. Bom dia, Pablo, tudo bem? Felipe, conta pra gente uma coisa, porque tem muita gente aí que pode achar até frescura, né? Mas antes o ovo ele era colocado pela galinha e depois era levado para casa sem muita limpeza, né? Sem muita higienização e tudo mais, porque agora precisa de tudo isso, né? Mas quem diz isso não sabe realmente aí essa necessidade, né? O que pode acontecer, né? Quando um ovo ele não é higienizado corretamente? Exatamente. Pablo, nós devemos manter as condições mais limpas possíveis desse ovo, que, como foi falado pelo senhor Marcos, né, a coleta dos ovos em horário adequado, a quantidade de coleta, que é ideal nós fizermos 7 coletas e não menos que 6, né, com horário já pré-determinado, tudo isso a gente vai evitar um esfriamento desse ovo, para que a gente evite proporcionar uma maior contaminação desse ovo, que posteriormente vai virar um pintinho de qualidade. Esses pontos como a limpeza que ele comentou, que deve ser realizado com uma esponja, deve ser o mais suave possível para a gente não agredir as proteções que o ovo tem, né? E posteriormente a isso a gente faz aquela desinfecção da forma adequada,
que a gente tenha os tempos corretos de desinfecção, né? Que deve ser as recomendações dos veterinários, os padrões de cada empresa, né? Tudo isso para quê? Para que a gente mantenha o ovo da melhor maneira possível, né? E Felipe, existe até uma conta, né? Quanto mais tempo o ovo fica ali, no tempo inclusive, né? Por isso a importância de recolher ele rapidamente, é pior, né? Conta pra gente. Perfeito, Pablo. Então essa contaminação aqui, ela se dá da seguinte maneira. Todo ovo ele tem um pouco de bactéria, e que essas bactérias, que em torno de 3.000 a 4.000 bactérias, elas serão eliminadas pelo próprio ovo durante o processo da incubação, pelas mudanças físico-químicas que ocorrem durante esse processo. Mas, se esse ovo permanecer num ambiente contaminado, a cada 15 minutos eu vou proliferar muito mais bactérias, eu vou ter um incremento aí de 1.500, 3.000 bactérias. Se a gente extrapolar esse número a 60 minutos, aí, ou 1 hora, que esse ovo fique em contato com a cama, eu vou ter em torno de 20 a 30 mil bactérias, né? Isso ocorre de uma maneira exponencial, né? Por isso sempre orientamos que a coleta desses ovos seja feita o mais rapidamente possível para evitar essa possível contaminação. E tem até a situação de transporte, né? Que depois dali tem mais processos, né, Felipe? Não acaba ali. Exato. Eu acho que esse é um processo que realmente requer muita atenção, é um link que a gente faz da sala de ovos da granja até o incubatório, né? E esse meio é o processo. Então a gente tem que pensar da seguinte maneira, a gente tem uma temperatura X na sala de ovos, né? Como o Dr. Marcos falou ali, que é a temperatura de 21 graus. Essa temperatura no caminhão ela tem que ser um pouco mais abaixo da temperatura que está na sala de ovos. E que para quando chegar na sala de ovos do próprio incubatório, essa temperatura esteja menor ainda. Sempre de uma forma decrescente. E com isso a gente pode conseguir melhores resultados. Por que eu digo melhor resultado? Porque a gente evita um processo que esse ovo atinja o ponto de orvalho, que ele atinja uma condensação e essas bactérias tornem a voltar a contaminar a casca do ovo, certo? Muitas vezes isso pode ocorrer dentro do caminhão e a gente não consegue enxergar isso. Só vamos perceber no incubatório depois de alguns dias, quando esses ovos começam a estourar dentro dessas incubadoras, né? Por isso, eu digo, o controle de temperatura desses processos, bem como a limpeza, desinfecção de todos os equipamentos, utensílios, é de extrema importância durante esse processo de transporte de ovos. Não pode negligenciar, né, Felipe? Toda a etapa do processo é importante, né? Com toda certeza, exatamente isso. Obrigado por ter participado com a gente, um bom trabalho aí para você. Tá certo, obrigado você, Pablo, conte conosco aqui. Até uma próxima. E todo o esforço em garantir o bem-estar animal aqui no Brasil foi reconhecido internacionalmente. O indicador mundial Business Benchmark on Farm Animal Welfare, que nome comprido, hein? Em inglês, complicado ainda, que pesquisa e avalia em campo a forma que os animais são tratados em todo o mundo, posicionou a Seara e a Friboi como as maiores aí na sua produção, nos seus segmentos, né? Entre as empresas com o melhor índice de bem-estar animal. Entre as análises estão as técnicas empenhadas pelos funcionários de granjas e currais e também das indústrias e do transporte. No sítio de um tio meu, antigamente, né, gente, o tio Dino, lá em Guaramirim, Santa Catarina, a gente comia galinha caipira, sabe? E a minha tia, a Idinha, ela se exibia que a receita dela era orgânica, porque a galinha era criada no quintal. Às vezes a coitada comia milho, outras vezes ela comia arroz, também ciscava ali um pouco, vivia atrás da gente para ganhar um pedaço de bolo às vezes. E aí hoje, 20 anos depois, eu penso, aquela galinha da tia Idinha, ela era orgânica? Ô tia Idinha, hoje em dia, aqui estudando tanto com esse pessoal, eu acho que não. Nós perguntamos inclusive isso lá no Instagram. E aí a gente quer saber a resposta que vocês deram, hein? Olha só. Sim, 9% apenas, hein, disseram aí que o frango orgânico é o mesmo que o frango caipira. Outros 91% disseram que não, hein, não tem nada a ver a galinha caipira com a galinha orgânica.
Será que eu e a maioria acertamos? Vamos ver no nosso quadro Criar é Ciência. Muita gente confunde o frango orgânico com o frango caipira. Mas as técnicas de manejo são diferentes. Os frangos caipiras são criados soltos, recebem medicamento tradicional e não necessariamente se alimentam de ração orgânica. Já para o frango ser considerado orgânico, sim, precisa comer ração orgânica, na qual os grãos têm que ser certificados, além de obedecer a uma legislação que só permite vacinas obrigatórias contra Newcastle e Marek. Para outras doenças, apenas prevenção com ervas fitoterápicas. E um detalhe importante, hein? Empresas certificadoras precisam aprovar as propriedades que querem investir na produção de frango orgânico. Ô Tidinha, mas dá tempo ainda da senhora fazer uma receita de galinha orgânica, realmente orgânica, hein? E hoje nosso programa fica por aqui, a gente se vê amanhã, 11h30 da manhã, aqui no Canal Rural. Tchau, tchau! Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.